Queridos, é sempre um privilégio estar compartilhando a palavra de Deus, especialmente aqui nesta igreja que tenho me congregado. Deus tem me dado a oportunidade para estar sempre trazendo a palavra em uma das nossas igrejas. Hoje, o meu ministério é em agências missionárias, né? Deixei o ministério de igreja local e tenho trabalhado com 3 agências missionárias. A principal agência que eu trabalho chama-se Ministério Pão Diário, creio que é conhecido de todos, não é? Sou um dos coautores do Pão Diário. O Pão Diário é um ministério de capelania no mundo inteiro. Nós estamos presentes em 180 países. Nosso material é traduzido para 59 idiomas. Nós temos ministério de capelania prisional, hospitalar, empresarial, estudantil, universitário, militar, profissionais de segurança e defesa, capelania em situação de risco ou catástrofe. E esse ministério está presente no mundo inteiro. Hoje nós acompanhamos as guerras no mundo, não é? A guerra da Ucrânia. Ali na Ucrânia, nós estamos presentes através do serviço de capelania também. Estamos presentes hoje também em Israel. Em todos os lugares inimagináveis, nos fazemos presente através do serviço de capelania. E esse pão diário, conhecido dos irmãos, é só apenas um recurso. Porque o pão diário, são ferramentas. Então tem um pão diário para estudantes universitários, tem um pão diário para caminhoneiros e motociclistas, o pão diário para profissionais de segurança e defesa, militares e polícia civil, pão diário que é utilizado no serviço clínico, serviço hospitalar. É um serviço bastante abrangente. Também estou trabalhando para uma agência missionária canadense, em português se chama Luz em Ação. Essa agência, ela é uma produtora de cinema. Ela produz filmes para povos não alcançados, especialmente muçulmanos. E trabalho também para Fé Vem Pelo Ouvir, com o Proclaimer. E o que é o meu trabalho? Eu moro em Goiânia. O meu trabalho chama-se mobilização missionária e captação de recursos. Então eu faço a mobilização missionária para essas organizações e coordeno o serviço de capelania militar, porque eu sou veterano, coordeno o serviço de capelania militar em nível de Brasil. E a minha residência é Goiânia. E sempre quando eu posso, estou aqui com os irmãos para louvar e adorar a Deus. Eu me recordo de uma ocasião em que eu estive pregando em uma igreja e há muitos cultos que são iguais. Semana após semana, os cultos em algumas igrejas são exatamente iguais. Até as pessoas que oram são as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Até as orações são as mesmas orações. É possível até alguém levantar e fazer a oração de um determinado irmão. Já vi isso tudo. 40 anos de ministério. Mas Deus, Ele nos surpreende muitas vezes. Nos surpreende. E eu me recordo que uma ocasião, eu estava pregando em uma igreja. Eu sou de teologia reformada. Batista, da Convenção Batista Brasileira. Eu estava pregando em uma das nossas igrejas, uma igreja de referência. Irmãos, que culto abençoado. Caiu fogo do céu aquela noite. Foi algo maravilhoso. Deus falou poderosamente naquela igreja, naquele culto. O Espírito de Deus agiu de uma forma extraordinária. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que quando terminou o culto, as pessoas, aliás, elas nem queriam ir embora, estavam ali comentando, falando do culto, alegre,
receberam a palavra de Deus, fez sentido, mas é interessante que um dos momentos que o pastor sofre tentação é quando ele desce do púlpito e ele vai lá para a porta cumprimentar as ovelhas, porque ele ouve tanta coisa, escuta tanta coisa, irmãos, vocês não fazem ideia. Ali é um momento, ali pode ser um momento da tentação. Ele pode ser tentado a se envaidecer pelo sucesso da pregação. Então, ele se envaidece, ele rouba a glória, ele se envaidece. E ele também, como já ocorreu, ele recebe elogios que não vêm de Deus, que não possuem uma motivação bíblica, uma motivação espiritual divina, mas uma motivação espiritual maligna. Elogios podem ser armadilhas, mas eu me recordo que ao final daquele culto abençoado, estava eu lá na porta, e as pessoas comentavam, eu estava muito feliz, e eu fiquei admirado, e isso me marcou, tanto marcou que eu estou aqui, depois de muitos anos compartilhando. Uma irmã chegou em mim e reclamou da pregação. Ela reclamou da pregação, mas eu nunca vi tanta reclamação, tanto mau humor, e me dando sugestão sobre o que eu deveria pregar. Mas o que me chamou a atenção foi o fato, e é por isso que eu quero compartilhar com os irmãos, uma experiência bíblica semelhante. O que me chamou o fato é que ela estava ali, no lugar da adoração, com todos aqueles irmãos, e Deus falou àqueles corações. Onde estava aquela irmã que não ouviu a voz de Deus? A voz de Deus através da expressão musical, do louvor cantado. Deus falou naquela noite poderosamente através da mensagem musical, do louvor cantado. Foi algo maravilhoso. E Deus falou através do testemunho cristão. Eu sempre gosto de incluir no culto o testemunho cristão, como o pastor Carlos fez domingo passado. Domingo passado. Eu sempre gosto. Foi isso, não foi? Eu sempre gosto de colocar o testemunho cristão, para que a igreja possa perceber o agir de Deus, e ser edificado com aquele milagre que ocorreu na vida daquelas irmãs, para que todos nós possamos ser abençoados, com a bênção que aquela pessoa recebeu. Então, eu compartilho com os irmãos, um texto bastante conhecido, que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, é a história de dois discípulos, que se passa no caminho de Emaús. Aqui nós vemos o encontro de Jesus com esses discípulos pelo caminho. Nós já sabemos a história, sabemos como termina, então aqui há um spoiler, então talvez não nos cause impacto mais, porque nós já conhecemos a história, mas você poderia fazer um exercício, e aliás fica aqui a sugestão, para que você faça sempre esse exercício lá na tua casa, quando for ler um texto bíblico. Aliás, quem eu vi falar sobre isso foi Rick Warren, ele trata desse exemplo. Como nós sabemos quase que de qual o texto, já não nos causa impacto, já não é novidade. Como nós sabemos, é possível que algumas lições do texto bíblico passam-nos desapercebidos. Então, o Rick Warren, ele sempre gosta, e eu gosto também, de usar muitas versões bíblicas diferentes. Então, você tem a versão que nós usamos aqui, NVI, nova versão internacional, mas lá na tua casa, experimente usar, sobretudo se você tem o aplicativo no celular, Bíblia Online, comece a ver aquele mesmo texto bíblico em outras versões bíblicas. E é mais curioso ainda, se você sabe uma outra língua,
inglês, espanhol, francês, faça a mesma leitura em outra língua. É fenomenal, é maravilhoso. E aqui nesse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 32, nós podemos ver a palavra de Deus dizendo assim: perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eu terminei de ler um livro. O nome do livro eu recomendo, O Estranho no Caminho de Emaús. Então nós conhecemos a história e sabemos que o estranho no caminho de Emaús era ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Mas no caminho de Emaús, Jesus foi um estranho durante todo aquele percurso. Aqueles discípulos não o reconheceram. Então nós podemos imaginar que ao final do dia, é assim que se passa a história, aqueles discípulos estão retornando para o vilarejo, já estava escurecendo, eles apressavam o passo, porque estava escurecendo, e no meio do caminho, um estranho passa a acompanhá-los, e eles não reconhecem Jesus Cristo. Há muitas outras passagens bíblicas que Jesus se apresentou e não foi reconhecido. Quando ele encontra com os discípulos por ocasião da pescaria, e os discípulos ficam apavorados com medo, porque não reconheceram que era Jesus Cristo, ficaram com medo. E ao ser reconhecido, um deles caminha sobre as águas ao encontro de Jesus. No primeiro momento, ele não foi reconhecido. Há outras passagens bíblicas que nós vemos Jesus não sendo reconhecido como um estranho, passando desapercebido. Isso me faz lembrar uma experiência que eu tive em uma cidadezinha no sul da Espanha, por ocasião de um trabalho missionário. E ao final do dia eu tinha que pegar um ônibus e retornar para Sevilha, a capital da região. Eu estava ali, e aquela rodoviária, um sistema de organização muito bom, parece um aeroporto, uma rodoviária de interior, pequena, mas a organização semelhante a de um aeroporto, serviço de som, chama o passageiro ali pelo nome, confere, muito organizada. E eu estava ali, aguardando o meu ônibus. E eu vi o meu ônibus chegar, e pensei, é o meu ônibus. Eu estava ali, próximo, conversando com uma amiga, que havia me recebido. E ela, muito mais, por muitos e muitos anos morando na Espanha, fluente do que eu no espanhol. E eu tive a impressão que eu estava sendo chamado para aquele ônibus. E eu disse para ela, eu creio que aquele é o meu ônibus, eu creio que estão me chamando. Não, não te chamou não. Não te chamou não. Então tá. Então não estou entendendo esse espanhol, né? E repete, eu creio que aquele é meu ônibus. Não, não é não. E eu perdi o ônibus. E era o último ônibus do dia. Tiveram que arrumar um carro para me levar lá para a capital, Sevilha, porque eu tinha um horário de voo, né, para sair, para retornar para o Brasil. Mas o que me chama a atenção nessa minha experiência é que eu estava ali, e embora eu tivesse a impressão de que tivessem chamado o meu nome, eu não tive certeza o suficiente para dizer, eu fui chamado. Eu não tive certeza o suficiente para levantar de onde eu estava e me dirigir àquele ônibus. Vamos pensar por um pouco nas nossas experiências cotidianas, lá na nossa casa. Quantas coisas nos passam desapercebidos? Lidando com
tantas famílias, cuidando de tantas famílias. Um dia, uma delas se depara com uma tragédia, quando, num incidente, descobre que o filho não apenas era dependente químico, minha ovelha, membro da igreja, mas como um traficante, e aquela família desmorona. Mas os sinais estavam todos lá, e não foram percebidos pelos pais. E quantas coisas acontecem nas nossas famílias e nós não nos damos conta, nós não percebemos. Possivelmente as nossas experiências guardam muita semelhança. Quantas vezes você foi chamado pelo seu nome e houve um delay até que você processasse que você estava sendo chamado? Chamado pelo esposo, pela esposa, pelo filho, você foi chamado. Você estava presente, mas não percebeu. Esses discípulos estavam caminhando com aquele estranho e não reconheceram que era Jesus Cristo. E aqui é quase o final da história. O texto bíblico diz que Jesus é chamado para o momento de partir o pão ali naquela residência, e quando ele parte o pão, e dá graças, e agradece a Deus pelo pão, os olhos daqueles discípulos, os olhos espirituais, se abrem, e eles percebem que era Jesus, e Jesus desaparece, e então, surge essa sentença, provavelmente de Cleófas: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então hoje nós estamos aqui reunidos, congregados nessa noite, e este pode ser apenas mais um culto, apenas mais um louvor, apenas mais uma pregação. Nós precisamos voltar o nosso olhar espiritual à palavra de Deus e pedir para que o Senhor nosso Deus inflame os nossos corações, para que possa fazer sentido o louvor. Quantas pessoas reunidas aqui nessa noite, e creio eu, pelos anos de experiência, que já podem não apenas por meio da razão, saber que Deus se faz presente aqui agora, amém, igreja? Não, Deus se faz presente aqui agora. Queridos, saber racionalmente é diferente de sentir a presença de Deus. Quando nós sentimos a presença de Deus, nós nos emocionamos. O conhecimento, ele é completo quando ele afeta corpo, alma e espírito. Ele é completo quando ele passa pela razão e pela emoção. E quando passa pela razão e emoção, e nós respondemos aquele conhecimento, então se dá o aprendizado, se dá então a aprendizagem. Queridos, eu os convido neste momento, para que, além de saberem que o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui conosco, para que você possa sentir o que eu estou sentindo. Deus se faz presente aqui agora. E queridos, o nosso coração, ele pode arder, assim como o coração desses discípulos ardeu por ocasião dessa caminhada pela estrada de Emaús. Meus irmãos, na filosofia, o método socrático é chamado de maiêutica, desenvolvido por Sócrates, onde através de perguntas se determina um assunto, o interlocutor é levado a descobrir a verdade sobre algo.
É exatamente o que ocorre aqui nessa passagem bíblica. Jesus, ele utiliza perguntas, fazendo aqueles discípulos refletirem. O que você entende com esta frase? Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Vamos pensar por um instante, como especificamente este texto bíblico pode ser significativo na sua vida. O seu coração já ardeu pelo quê? O seu coração hoje está ardendo pelo quê? Para quem já foi ou está, para quem já foi um dia ou está apaixonado por uma mulher, apaixonado por um homem, apaixonado por uma causa, o seu coração se inflama por uma causa. Você já perdeu alguém muito querido na tua vida, do ambiente familiar? Pai, mãe, um filho, um grande amigo, alguém que foi fonte de inspiração ou seu conselheiro, alguém que você gostava de ouvir. Quando nós estamos com essas pessoas que nos são fonte de inspiração, o nosso coração inflama. É aquele carinho, aquele amor que uma criança, de uma forma espontânea, expressa ao pai. Então ela chega e pendura, no pescoço do pai. Aquela menininha que do nada vira para o pai e derrete o coração do pai com uma declaração de amor. Não tem preço que pague isso, né, irmãos? A declaração de amor de um filho, de uma filha. Os meus filhos são adultos. E até hoje nós nos declaramos, não é? É comum. Do nada. E eu estava viajando, eu estava dirigindo, e chegou uma mensagem do meu filho: pai, eu te amo, e eu tenho orado pelo Senhor. Queridos, não tem preço que pague. Eu, da mesma forma, do nada, declaro ao meu filho, à minha filha, que eu os amo, ao meu genro, à minha nora, que eu os amo, aos meus pais, que eu os amo, as minhas irmãs biológicas, nós nos declaramos. Nós não estamos esperando. Não tem preço que pague isso. E então, queridos, quando nós declaramos, quando nós somos surpreendidos, o nosso coração arde. É maravilhoso. É maravilhoso receber uma declaração de amor verdadeira, que não seja aquelas palavras banais, que seja algo do coração. Nos emociona, nós podemos chorar, encher os olhos de lágrimas. Então, queridos, Jesus estava utilizando aqui um método de perguntas, essa maiêutica, dialogando com esses discípulos, e à medida que ele dialogava, o coração inflamava. Esta é a história de duas pessoas que estavam em sofrimento, que estavam tristes e abaladas pela morte de um amigo, que era ao mesmo tempo fonte de inspiração e um líder, um mestre, um rabino. E a narrativa tem uma reviravolta espetacular, e nós tornamos muito comum, porque sabemos a história. Mas você pode voltar o seu olhar para a história e tentar ler essa história sem antecipar mentalmente a sequência. Eu me recordo quando eu me encontrei com um amigo missionário na Guiné-Bissau, e quando ele chegou ali no interior do continente
africano. Ele então tinha como missão compartilhar a palavra de Deus, e ele utilizou o método evangelístico cronológico, onde dia após dia, começando no Jardim do Éden, citando ali Gênesis 3,15, quando o homem cai, entra em pecado, e Deus diz que surgiria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então, começando ali, até chegar ao Novo Testamento, com a morte e ressurreição de Jesus. A história é tão simples para nós, e nós já conhecemos o desfecho da história, que é só mais uma história. Mas aquela comunidade que não conhecia a palavra de Deus, ela recebia como semelhante a uma novela, um capítulo por dia. E quem recebia aquela história era somente as crianças que estavam matriculadas na escola, porque era uma aldeia muçulmana, e os adultos não tinham autorização, e não podiam ir ouvir a exposição do evangelho, eles não podiam. As crianças podiam, porque estavam na escola. E é interessante que, quando dava o intervalo entre as duas aulas, as crianças corriam para suas casas, para contar o capítulo do dia, porque o pai ou a mãe estavam esperando. E foi assim, dia após dia, durante algumas semanas. Dava um intervalo ali, para um recreio, um lanche, e as crianças sumiam, elas corriam. E o missionário, o que está acontecendo com essas crianças? Não, meu pai chamou, minha mãe chamou. As crianças iam para relatar aos seus pais. E é interessante que a história de Jesus, ela tem um clímax, ela tem um ponto alto, na morte de Jesus. E quando ocorre a morte de Jesus, aquelas crianças choram. Aquelas crianças choram, elas ficam tristes, elas ficam abaladas, e elas levam a notícia que Jesus morreu, e o tempo da aula acaba, e a ressurreição ficou para o outro dia. Queridos, eu ouvi o relato do meu amigo, o missionário, descrevendo a reação daquelas crianças com a ressurreição, descrevendo o poder de Deus agindo através daquelas crianças sobre os seus pais, que iam se convertendo em suas casas ao tomar conhecimento da ressurreição. O coração daquelas crianças estava inflamado, o coração daquelas crianças ardiam pela palavra de Deus. Os nossos corações hoje, aqui e agora, igualmente precisa arder quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus. Queridos, se Deus, na sua infinita graça, se manifestasse de uma forma sobrenatural aqui e agora, ficaríamos impactados. Possivelmente alguém não perceberia, mas nós ficaríamos impactados. Eu quero te dizer que isso pode e deve acontecer, se você voltar a sua atenção, o seu olhar para a palavra de Deus. Mas o nosso costume é, quando surge uma dificuldade, nós abrimos a Bíblia, nós lançamos sorte, nós passamos algumas páginas, procurando alguma orientação, procurando a palavra de Deus. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, porque quando nós voltamos à palavra de Deus, os nossos corações se inflamam, eles ardem como o coração desses discípulos, porque Jesus, o verbo encarnado, a palavra encarnada, expondo a palavra,
inflamava o coração deles. A narrativa teve uma reviravolta espetacular, de tirar o fôlego, e nós lemos o texto e não percebemos. Ainda hoje há muitos relatos sobre pessoas que se envolvem com a trama da história e se emocionam com o sofrimento. Eu fui, uma ocasião, fazer um serviço no meu notebook, numa empresa. Estava ali com um problema no notebook, tinha que formatar o notebook. Eu fui até uma empresa. E eu cheguei lá, naquela empresa, eu fui, por uma coincidência, uma empresa pequena, mas muito bem organizada, eu fui recebido pelo proprietário, porque os funcionários que atendiam não estavam ali, eu fui atendido pelo proprietário. E aquele período, quando eu levei aquele notebook, foi quando ocorreu o lançamento daquele filme A Paixão de Cristo. E aquele homem, até então, um homem não religioso, que foi, por curiosidade, tantas pessoas falando do filme, ele foi. E quando ele me identificou, ele fez questão de me falar da sua experiência ali, no dia anterior, no cinema. Então aquele homem, um homem grosso, não com relação a uma pessoa mal educada, mas uma pessoa que a formação dele era uma formação muito técnica e não tinha soft skills, aquelas habilidades leves. Então ele começou a compartilhar da sua experiência naquele filme. Então ele me disse que aquelas pessoas que estavam ali assistindo o filme ficaram incomodadas com ele e falaram várias vezes para ele se calar, porque ele começou a chorar naquele filme. E ele não sabia chorar, esse é o problema, ele não sabia chorar. Imagina, um homem que nunca chorou, que não sabe chorar, e que, ora, a sua voz é grossa, ora é fina, parece voz de menino na puberdade, e um choro grosso e rouco, e começou a fazer ali um papelão, e as pessoas começaram a falar com ele, para ele se calar, para ele se comportar, porque ele foi impactado com a mensagem daquele filme. E o desfecho daquela história ocorreu comigo no dia seguinte, quando ali eu estava com ele e fiz a exposição da palavra de Deus, e eu creio que a conversão dele foi um processo. Então ali ele conclui, ele termina e entrega a vida dele a Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção na história dele é que o coração dele se inflamou, ardeu com a palavra de Deus. Hoje eu até recomendo aos irmãos um documentário de nome Tetelestai. É dessa agência que eu trabalho, Tetelestai. É a história da salvação em ordem cronológica. Tetelestai. Você vai encontrar na plataforma do Amazon Prime. Aí lá tem, ou na plataforma do Look. Você pode encontrar também na plataforma direto, digitando lá, você vai achar uma plataforma com a história da salvação em ordem cronológica. E o que eu tenho testemunhado, o que eu tenho visto, recebido os relatos, algo que não nos impacta mais, algo que é tão comum, é tão banal para nós, a história da salvação em ordem cronológica, impactando a vida de milhares de pessoas. E o documentário é traduzido para muitos idiomas e tem impactado a vida de milhares de pessoas que recebem a palavra de Deus pela primeira vez. Meus irmãos, nós precisamos deixar os nossos corações arder pela palavra de Deus. Os discípulos não perceberam os sinais. Hoje, muitos não estão percebendo os sinais. A palavra de Deus já não faz diferença. Ele já
já não para ler a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz que os olhos dos discípulos estavam fechados, o coração, eles não perceberam. Nós também temos a tendência a nos concentrar tanto em nós mesmos, que desviamos a atenção de que Jesus está caminhando conosco. Quantos aqui não conhecem aquela poesia que foi transformado em uma música sertaneja? É de uma autora canadense, Pegadas na Areia. Pegadas na Areia. Então ali é uma poesia, é um poema que narra a experiência de uma pessoa que ela tem um sonho. E naquele sonho, Jesus estava caminhando com ela à beira da praia, e ela olhava para trás e via ali as pegadas de duas pessoas. E ao intervalo naquele sonho, em dado momento então, ela observa que nos momentos mais difíceis da vida dela, só havia a pegada de uma pessoa. Então ela reclama com Jesus no seu sonho, dizendo: mestre, nos meus momentos mais difíceis o Senhor me abandonou. Eu olhei para trás e vi somente as minhas pegadas. E Jesus então diz a ela: era as minhas pegadas, filhas, eu te carregava no colo. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem sabe você não está sentindo a presença de Jesus hoje? A semana que se passou, você pode olhar para trás. Essa semana que está se iniciando, eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, que Ele está presente, que Ele está ao seu lado, que Ele está caminhando com você, e que você pode sentir a presença dEle. Você precisa voltar os seus olhos para aquilo que é espiritual. Quantas coisas nossos sentidos e nossos olhos não percebem, ficam fechados para coisas importantes. Deus deve abrir os nossos olhos, nós devemos pedir a sensibilidade à voz do Espírito Santo, sensibilidade para aquilo que é espiritual. Os discípulos não reconheceram Jesus Cristo. Hoje, da mesma forma, muitos não estão reconhecendo Jesus Cristo. Estão tão absorvidos no trabalho, nos seus compromissos. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela me disse que tem trabalhado tanto, mas tem trabalhado tanto, que nos últimos meses não tem tido tempo para orar e ler a palavra de Deus, porque tem trabalhado demais. O problema não é trabalhar demais. Nós não paramos para almoçar, não paramos para fazer higiene pessoal. Que prioridade é essa? Onde é que fica a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus? Como você será orientado pela palavra de Deus se você não se debruça, se você não tira um tempo? Como, se você está com tantos compromissos? Meus queridos, o tempo é agora de reconhecer que Jesus está ao nosso lado, que Ele está caminhando conosco. E este é o convite que eu faço para você, para que você seja humilde na presença de Deus e peça para Ele abrir, em sentido figurado, nós falamos, os olhos do seu coração ou da sua mente, para que possa lhe dar uma percepção da presença dEle. E se você quiser ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quiser ter iluminação, não é revelação, revelação é a palavra de Deus, é a Bíblia. Iluminação, inspiração, louve a Deus. E se você é desafinado igual eu, use as playlists, use a playlist, Deezer, a Spotify, Amazon Prime, use a playlist, faça a playlist, louve a Deus. E quando você estiver louvando a Deus, Deus vai falar no seu coração.
Aqui nós ouvimos, nós participamos do louvor cantado, e Deus estava falando através do louvor cantado. É a palavra de Deus através da música, é a música inspirada na palavra de Deus, na Bíblia. Então, quando nós louvamos o louvor cantado, Deus fala. Quando nós compartilhamos, como foi no domingo passado, aquilo que Deus fez na minha vida, compartilhamos com o outro, Deus fala com o outro. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus aqui agora? Você quer ouvir a voz de Deus? Se coloque em pé, queridos. Vamos orar, vamos pedir para o Espírito Santo de Deus falar, para te dar clareza, para te dar discernimento, e que a partir de agora, essa semana, você possa não apenas saber racionalmente que o nosso Deus é onipresente, que se faz presente onde requer a presença dele, mas que emocionalmente você possa senti-lo, e que você possa ter o coração inflamado, ardendo pela palavra de Deus. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós reconhecemos, ó Pai, a manifestação do teu poder sobre as nossas vidas. Nós nos curvamos diante de ti. Nós te louvamos, ó Pai, porque és um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, generoso, misericordioso, gracioso. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, nós ansiamos honrar e glorificar a Jesus Cristo através das nossas vidas. Nós nos apresentamos humildemente diante de ti e pedimos perdão por nossos pecados. E agora, ó Pai, nós desejamos que os nossos corações possam arder pela tua palavra, arder, ó Pai, quando nós estivermos no louvor cantado, quando nós estivermos em comunhão com o corpo de Cristo. Nós queremos ser inflamados pelo teu Espírito Santo, Pai. E agora eu apresento a ti as famílias aqui reunidas, as famílias aqui representadas, invocando as tuas bênçãos sobre cada vida. Senhor, derrame bênçãos emocionais e afetivas no relacionamento matrimonial. E eu repreendo em nome de Jesus Cristo qualquer pensamento que atente contra a vida conjugal, que possa cair por terra todo desânimo matrimonial. Derrame, ó Pai, bênçãos de alegria, bênçãos de contentamento e de satisfação entre o esposo e a esposa, entre os filhos e os pais e os filhos. Abençoa estas famílias em nome de Jesus. Pai, eu invoco agora a proteção. Dá-nos a proteção física, livrando-nos da violência urbana, livrando-nos dos maus negócios, livrando-nos, ó Pai, das mãos das pessoas más. Dá-nos, ó Pai, a proteção das enfermidades. Guarda as nossas famílias em nome de Jesus Cristo. Guarda os nossos filhos em nome de Jesus Cristo. Guarda a mente e o coração dos nossos filhos das influências perversas, contrária aos valores da tua palavra. Senhor, abençoa-nos no nosso trabalho, nos nossos negócios, na nossa carreira profissional. Faça-nos prósperos para a tua honra e para a tua glória. Dá-nos, ó Pai, a determinação de sermos bons gestores dos recursos financeiros e materiais, e que nós possamos te honrar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dá-nos, ó Pai, uma semana agora abençoada na tua presença, e que nós possamos sentir Jesus Cristo ao nosso lado. Faça o nosso coração se inflamar e arder, ó Pai, pela tua presença, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação e os ensinos do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Deus os abençoe. Obrigado.